dia 21 de agosto de 2021. Então, continuando o nosso estudo aqui, o livro A Realização da Unidade, de Joel Goldsmith. Estamos no capítulo 7, no subtítulo Através da Mesa, parte final deste capítulo. Então, antes de começar o estudo aqui, gente, vamos fazer uma única reflexão. Tudo se originou de um único ponto. E este único ponto, ele ainda perpetua sobre todos nós. Então é um funil, é um campo atrator, que é um funil para dentro. Então, ou seja, se há um único ponto no universo onde tudo acontece, tudo se cria, tudo se realiza, então cada consciência e cada um de nós é esse único ponto. Pois um somos nós, então nós somos um único ponto. Então devemos ir fazer o quê? Devemos criar este vácuo, ou seja, ficar ausente dos pensamentos egóicos e entrar definitivamente dentro do funil, que é a toca do coelho, que é aonde Alice entrou e até aonde a toca do coelho vai. Então nós precisamos começar a intuir e entrar dentro dessa toca do coelho. E ali nós desbravamos um caminho aonde o chapeleiro maluco vai nos guiar. Então, começando o estudo de hoje através da mesa. Então, isso é para que todos conscientizem e pensem um pouquinho sobre a meditação. A meditação, muitas vezes, a gente cria vários monstros sobre meditação e as pessoas querem aulas sobre meditações, né? Tem vários tipos de meditações, mas a meditação propriamente dita, e Osho já falava sobre isso, Krishnamurti, vários outros que compartilharam a verdade para nós. Então, eles nos falam sempre que há uma ausência de saber. Essa ausência de saber, gente, ela é muito sutil. Essa ausência de saber não tem como explicar. A partir do momento que cessam-se todos os pensamentos e você fica num mar infinito de não saber. Você se deixa levar por este mar porque você não sabe o que está acontecendo lá, só que lá não tem nada. Nada. Lá não tem nada. Nada do que se apegar, nada do que pensar, não tem conceito, não tem idealização de nada, apenas sentimento. Tá? Então, vislumbrar este caminho, persistir neste caminho, até que possamos criar este vácuo dentro da nossa meditação. E para criar este vácuo é preciso meditar, meditar e meditar. Eu vou meditar todo dia, a todo momento? Sim, se você puder e se você quiser encontrar a iluminação espiritual, encontrar a verdade, tá? Não só ouvir a verdade, você precisa meditar. Você precisa praticar os princípios espirituais do caminho infinito. Então vamos lá para os nossos estudos aqui. A sede por viagens sempre me manteve viajando. Então a sede de viagens, Joel sempre viajava com Emma, pegava a Emma e saía pelo mundo, dando palestras, visitando amigos, conhecendo pessoas, né? Então ele gostava muito de viajar e tinha essa vontade. E Emma, né, lhe acompanhava nessas viagens, né? Nunca consegui me estabelecer em um lugar por muito tempo, então ele não parava muito tempo num lugar só, né? Então ele passava como passa uma passant assim da presença, né? Passa, deixa a mensagem ali e vai para outro lugar. Mas sempre após uma breve pausa, sentia aquele impulso interior que me enviava em busca de lugares distantes. Em minha vida humana, tive 5 casas e nunca permaneci em uma delas por mais de algumas semanas ou alguns meses a cada ano, e então prosseguia cruzando muitos horizontes azuis. Mesmo nestes últimos 10 anos de vida, no belo Havaí, viajei
de 30 a 35 mil milhas por antes da era do jato e desde então tenho viajado cerca de 60 mil milhas por ano. Então Joel, ele nunca parava em casa, ele nunca ficava em casa, ele sempre saía compartilhando os ensinamentos do caminho infinito, conhecendo lugares, amigos por toda parte deste mundo. Então, ele não se apegava a casa, carro, apartamento, não, gente. Então isso aqui, a casa é para você ter um lugar específico para você dormir, descansar. Mas a sua missão aqui é compartilhar, doar conhecimento, viajar, né? E Joel fazia isso, por quê? Porque ele difundiu tudo aquilo que veio através de uma percepção consciente do Pai, né? Compartilhar os ensinamentos deste magnífico conteúdo, magnífico ensino, né? Magnífica prática que é o caminho infinito. Tendo encontrado a alegria e paz de espírito em viajar, e tenho compartilhado horas felizes com as almas maravilhosas que encontrei em tantas partes diferentes do mundo. Cafezinho aqui para. O objetivo de minhas viagens sempre foi buscar alguma experiência ou compreensão da natureza do reino de Deus. A viagem não era realizada porque esperava encontrar o reino de Deus em algum lugar, em alguma agitação ou aventura, ou em algum país, porque eu conhecia a beleza das noites no deserto, dias em grandes rios e lagos, e a companhia de almas raras como parte da viagem para o reino interior. Todo lugar que Joel passava, meditava. Todo lugar que ele contemplava, ele meditava. Por alguns minutos, alguns instantes, alguns nanosegundos, sentia a presença de Deus. Andei pelas principais ruas das cidades da América do Norte, de Londres, Paris, Berlim, Viena, Roma, e experimentei também o deserto do Egito, o interior do Congo belga e o rio Zambeze, nas cataratas de Vitória, na África do Sul. Andei pelas principais ruas de Sydney, Austrália, e tive muitas horas felizes na corte de Londres, em Perth, na costa oeste da Austrália, e também estive fora das cidades, onde a fantástica escultura em madeira ainda é feita com o mais primitivo dos instrumentos. Mas quer tenha sido em meio ao tráfego da cidade, nas noites tranquilas no mar ou viajando por rios longos, a consciência sempre esteve centrada no interior, mesmo enquanto desfrutava do exterior. Portanto, a paz está sempre à mão, e mesmo assim uma agitação pacífica mantém a pessoa procurando, viajando mais longe e viajando mais profundamente para dentro. E eu estava na cidade de Hawkesbury, Massachusetts, na noite do incêndio de Hawkesbury, e testemunhei o Espírito de Deus trabalhando nos muitos homens e mulheres labutando dentro da área de incêndio para resgatar mulheres e crianças com dificuldade em sair a tempo e ajudando os idosos a fugir do perigo das chamas. Sentei-me calmamente com meu amigo, um veterano chinês, escondido perto do Museu Nacional em Londres, e testemunhei o Espírito de Deus enquanto ele iluminava seus olhos e iluminava seu rosto, enquanto ele manuseava os raros tesouros fabricados pelas mãos habilidosas de artistas e escultores chineses. Então ele meditou com essa pessoa e testemunhou o sentimento de iluminação, derramamento do Espírito, do amor invisível e infinito, manifestando ali. Eu vi a devoção no rosto de meu companheiro egípcio em minhas viagens pelo deserto afora do Cairo, enquanto ele dedilhava seu rosário e orava, nunca menos que 5 vezes por dia, e muitas vezes noite adentro. E eu senti a própria presença de Deus nele enquanto ele olhava para Meca. Eu vi a própria face de Deus em um estranho que veio até mim num domingo em Hollywood, Califórnia, e perguntei por que ele sentiu um impulso para me conhecer. E então encontrei nosso interesse comum em Bhagavad Gita,
do qual ele havia feito uma excelente tradução para o inglês. Nesse vínculo comum de amor, a Escritura, a graça de Deus fluiu através dessa amizade por um longo tempo. Então Joel aí se interessava também por Bhagavad Gita, né? Então Joel, um profundo conhecedor dos conteúdos espirituais, das práticas espirituais, né? E então Joel sempre estudava tudo aquilo que ele publicava, tudo aquilo, as palestras que Lohane fazia, as edições e entregava para ele estudava aquilo, né? Porque aquilo não vinha dele mesmo, Joel. Em Elephanta, perto de Bombay, na Índia, enquanto admirava a estatuária nas cavernas e as maravilhas dessa obra, um indiano se aproximou e me convidou para almoçar com ele e sua esposa, e depois se perguntou por que tinha sido levado a fazer isso, porque isso nunca havia acontecido com ele antes. Almoçamos juntos e formamos uma amizade que ainda dura. Seu coração estava se aproximando de Deus, e quando 2 ou mais de nós estávamos unidos por este vínculo comum, ele e sua esposa encontraram sua paz e eu outra experiência da atividade de Deus na terra. Com um estudante passei umas férias em Vitória, France, na África do Sul, e com ele fiz uma viagem no rio Zambezi. E durante vários dias experimentei a alegria de visitar aquela área. No último dia de nossas férias, um casal falou com um estudante que acompanhou e comentou sobre o fato de terem nos observado durante vários dias e se maravilhado com a maravilhosa relação que tivemos. Eles sentiram a paz e a compreensão que existia entre nós, pois haviam notado algo de uma natureza nunca antes conhecida em 2 pessoas. Isso era verdade porque havia uma corrente do Espírito de Deus constantemente conosco em cada experiência. Testemunhei a abnegação do Cristo no rosto dos homens no trabalho de resgate na segunda inundação em Galveston, Texas, como convidado do primeiro voo do dirigível Zeppelin no Lago Constança, na Suíça. Vi o fogo da devoção nos olhos do conde Zeppelin. Na rua chamada Stein, em Damasco, senti a presença de Deus tão fortemente no meio da multidão que lotava a rua ao meio-dia, que parecia quase como se a própria presença de São Paulo estivesse ao meu lado. No castelo, em Edimburgo, Escócia, fiquei tão maravilhado com a presença que, durante um dia inteiro, experimentei a alegria de viver inteiramente no espírito e não vi a beleza da paisagem, mas também pude ver através do universo corpóreo até a incorporeidade subjacente. Minha sede de viajar não tinha o propósito de buscar a Deus, mas de encontrar Deus em todos os lugares, sob todas as circunstâncias, desde uma noite pacífica, clara, iluminada pelo luar do Taj Mahal, até as ruas cheias de soldados em Leopoldville, no Congo. Um jovem que teve um bom começo no mundo dos negócios, em parte devido à sua visão religiosa da vida, viu-se enquadrado, entre aspas, em uma sentença de prisão por seu próprio sogro, um homem de influência incapaz de provar sua inocência ou obter a representação legal necessária que poderia ter garantido justiça para ele. Quando o conheci na prisão, seu sentido religioso havia evaporado completamente, e ele havia perdido toda a fé em Deus e no homem, e por várias semanas encontrei dificuldades para abordá-lo, e finalmente ele conseguiu em se unir comigo em oração apenas com o propósito de permanecer por alguns minutos na consciência de Deus.
Aqui Joel tentou, né? O Joel, esse jovem, chegou até ele esse conhecimento e ele tentou se aproximar desse rapaz, né? E esse rapaz escapava dele. Até que um dia Joel conseguiu fazer com que ele parasse alguns minutos para ficar em silêncio. Só sentir uma consciência em silêncio ali, por alguns minutos. Na semana seguinte, o juiz que havia julgado e condenado este jovem despertou de um sono com o nome deste jovem em sua mente. Olha aí a comunicação no local, ó. E é claro que um senso perturbado sobre o assunto. No dia seguinte, ele decidiu olhar os papéis naquele caso para ver por que ele estava perturbado. E então encontrou algo naqueles papéis que imediatamente o levou a conseguir a libertação deste jovem da prisão. E por fim ele foi declarado inocente. Eu estava com este jovem um dia depois que ele recebeu a notificação da descoberta de sua inocência pelo juiz. E se alguma vez a presença de Deus esteve na terra e se refletiu em um rosto, este foi o momento. Então, os frutos daquela prática de silêncio foi esta comunicação não local. Porque o jovem aceitou esta condição, experimentou, duvidou e entrou para este conceito, entrou de cabeça nisto. E aconteceu a sua libertação, porque houve instantaneamente uma comunicação no local. Por quê? Porque a consciência que perdura é a consciência da verdade. E ali não existe morte, condenação, não existe punição alguma. Então, Joel sentou calmamente e, com aquela oração, com aquela aceitação da consciência deste rapaz, fizeram uma unificação de onda, comprimento e amplitude e teve instantaneamente essa comunicação não local. Eu nunca soube que outros homens encontraram na vida, na experiência do casamento, da família, do lar, dos negócios, mas encontrei a presença de Deus, o amor de Deus, a luz de Deus nas pessoas, nos lugares, nas coisas. Encontrei a alegria em minha sede de viajar e suponho que continuarei enquanto tiver vislumbres da graça de Deus, do toque de Deus e puder testemunhar seu Espírito na terra como ele está no céu. Não busco o reino de Deus, mas a experiência de Deus, aqui, ali e em todos os lugares, e continuo no invisível, onde mesmo que eu faça minha cama no inferno, sua presença se revelará lá. É o que foi falado antes, né, gente, na questão da meditação. Se nós entrarmos para dentro, todos os dias, praticando, mesmo com a turbulência das ondas do mar, aquela onda forte, a ressaca do mar, nós permanecermos nessa consciência e começarmos a intuir, focar em nossa energia, nós vamos sair fora dessa arrebentação deste mar e encontrar a calma deste oceano. Vocês vejam que, vou fazer uma analogia aqui, quando a gente entra no mar, quando as ondas estão muito fortes, a gente entra no mar e a gente vai dando ponto nas ondas ali, passando até que chegue um ponto no mar onde o mar fique calmo. Ele fique calmo, apenas ondulando, harmoniosamente. E é assim que é o nosso começo. Esse começo turbulento de pensamentos, esse começo turbulento de sensações, de conflitos internos que nós temos em nossa consciência, é a turbulência, é o rio turvo, é a água suja, impura. Ananda também teve essa experiência quando foi buscar água para Buda. Eu já contei essa história aqui para vocês. E quando Ananda chegou, viu aquela água do rio, suja, impura, e não quis pegar a água para Buda, mas Buda fez Ananda voltar lá e trazer a água límpida. Enquanto ela não voltasse com a água límpida, ela não voltaria sem a água. Então, Ananda sentou e ficou observando aquela turbulência do rio, correntezas, galhos, sujeiras, até que chegou um ponto em sua observação que ela começou a observar a água límpida.
a água límpida, a água harmoniosa, começou a refletir a luz dentro da água, ou a luz na consciência de Ananda. E aí Ananda ficou alegre e feliz e agradeceu a Buda por mais este ensinamento. Então, gente, o Tao, né? O Tao. Tai Chi é uma técnica excepcional. Tá? O Tai Chi Tao, né? Porque o Tai Chi comum é apenas um movimento, a prática que está centralizada na matéria, tá? Mas o Tai Chi Tao, tá? Como ensina o Felipe Bubon, que tem canal aqui no YouTube e que tem vários vídeos aí, tá? Esse rapaz, que ele ensina o Tai Chi Tao, que é você primeiro começar a sentir a sua energia ou a presença, e aí depois você vai fluir dentro desta presença com movimentos, fazendo formas com esta presença, que você vai intuindo esta presença, esta energia que você tem, essa energia que todos nós temos e que está em tudo, está no ar aqui, está em todo lugar esta energia. Então esta energia ela se manifesta apenas no vácuo, no silêncio, na harmonia e na alegria e amor incondicional. Então Joel, ele viajava e quando ele subia no avião, ele subia em plena presença. Ele estava andando dentro do espírito onipresente. Então ele intuía essa onipresença a todo momento, a todo nanosegundo. É isso que o professor Hélio Couto fala aqui. Não precisa, só precisa nanosegundo disso. A partir do momento que você conscientiza a presença de Deus, que nós conscientizamos, que nós afirmamos, até na chuva, no barulho da chuva, a gente está dentro da presença do invisível e do manifesto, onde há amor, harmonia, bondade, abundância e felicidade. E aí a gente começa a entrar nesse estado feliz de nossa alma, começa a tocar a alma. A alma, gente, é uma coisa que eleva, é uma coisa que relaxa profundamente nosso estado de ser. É o nosso próprio ser, é Deus se manifestando ali, é Deus tomando forma ali, Deus saindo de dentro para fora. E aí começam a se harmonizar todas as coisas fora da gente, a nossa visão. Pode vir tempestade, pode as pessoas falar de você, como já foi dito, né? Você vai ficar sem casa, você não vai ter onde morar, você não vai ter isso, você não vai ter aquilo, você não vai ter aquele outro. E daí? Isso é a opinião das pessoas que estão imersas à Matrix, ao mundo das aparências. E o mundo das aparências não é real. É um braço de carne, é um nada. Por quê? Porque ele é temporal. E a verdade é atemporal. Não existe tempo nem espaço na verdade. A verdade é tudo que existe. Então, meus irmãos, entrar dentro deste conhecimento e começar a pesquisar outras pessoas. Bhakti Gita, como o Joel, gente, estudou tudo. Joel estudou tudo para trazer o caminho infinito à tona. Ciência cristã, foi para os maçons, maçonaria, metafísica, mecânica quântica. Joel estudou tudo para trazer o caminho infinito até nós. Questões do caminho infinito. O professor Hélio Couto estudou tudo. Caminho infinito, estudou Joel, estudou tudo para trazer a ressonância harmônica, que é uma coisa singular após a prática da presença, né? E é a mesmíssima coisa. Tá? Então, que é a transferência de informações, né? Que toda célula do nosso corpo tem. Eu estava olhando um vídeo esses dias do Tai Chi Tao e o Felipe Bubon, né, esse rapaz, quero agradecer também a esse rapaz que ele está compartilhando aí a sua técnica, a sua prática, o seu experimento. Eu li um pouco da história dele e ele deixou tudo para servir ao Tao. Então,
Muito obrigado, irmão. Seja bem-vindo aí, nosso sermão de caminhada, né, que é uma prática maravilhosa que traz paz interna para as pessoas. É exercício físico. É um exercício físico na qual você intenciona a sua própria energia. E aí ele estava falando que cada célula do nosso corpo tem uma consciência. Portanto, imagine, gente, se uma célula do seu fígado pensar diferente das outras demais, o que pode acontecer? Um câncer de fígado. Imagina se suas células do seu pâncreas pensar diferente das outras células que estão em harmonia. O que isso vai causar? Um câncer no pâncreas. E assim por diante, que são somatizações, são coisas que vêm da mente. Porque a doença, por que a doença não existe? Por que Joel fala que a doença não existe? Vamos lá. O que é um fígado doente? Humanamente, nós sentimos um fígado doente, mas espiritualmente, esse fígado é perfeito. E qual é a realidade? É a humana, que esse fígado pode causar uma morte do humano, ou é o sentido espiritual que a vida é infinita? Então é uma aparência. Se nessa doença existe uma causa temporal e se os médicos e os remédios podem curar esta doença, na verdade essa doença não existe. Porque se a doença matasse realmente, seria incurável. Até Joel fala deste assunto em outros capítulos aí. Seria incurável esta doença. Então precisamos sempre pensar, analisar, meus irmãos, parar um pouquinho. Quando a gente começa a meditar, a gente começa a criar este vácuo de tempo. Não existe tempo dentro do vácuo, entendeu? Então, vem as sugestões de variantes de Covid, variantes disso, variantes daquilo que estão sendo criados para gerar pânico total na humanidade. O medo, através do não conhecimento da sua própria essência, não conhecimento de quem realmente você é. E aí você cai na ilusão de combater esse mal que está vindo à tona no mundo novamente. E você acredita que esse mal é mandado por Deus. E aí você bate o pavor. E isso a gente está recapitulando alguns pontos deste livro, que é do início deste capítulo, porque o ser humano acredita que a única causa de acontecer todos esses problemas é que o ser humano acredita que esses problemas são criados por Deus. Mas na verdade, eu vim para trazer a espada, não a paz. Muito obrigado.